Olá, Marcelo. Olá. Não vai falar meu nome? Olá, Gustavo Menezes. Olá. Sim, este é um formato novo, pois estamos nós dois aqui. Tem um filho da p passando de moto aqui, o seu arrom... A moto passou. Marcelo, sobre o que vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito... Cara, para de falar desse jeito. A gente vai falar aqui hoje sobre o 007 come as pessoas sem usar camisinha. Seria ele a pessoa mais tóxica do planeta? Sou bicho solto, eu ando sem cueca, eu sou moleque piranha, transador. Tem gente que chama de boy lixo. Seria ele o principal causador das doenças sexualmente transmissíveis, também conhecidas como Morbius. It's Morbid time. Sim. Como começou este assunto? Bom, pra falar a verdade, eu estava na minha casa com uma pessoa chamada sua mãe. Hã? Calma. Então é que ela chegou com a notícia em... Ih, você viu que o 007 transava com pessoas sem camisinha? E tu sabia disso, Gustavo Menezes? Eu não sabia, mas depois que tu falou eu fiquei pensando assim, cara, realmente, né? Porque existe um princípio nos filmes chamado elipse, Marcelo. Você conhece o princípio chamado... Sim, mas foda-se. A questão é que o 007 não usa camisinha. E como isso afeta as crianças? Como isso afeta o Grêmio? Não sei! Mas como eu ia dizendo, a elipse, Marcelo, ela é uma técnica utilizada pelos filmmakers, ou pelos diretores, ou roteiristas para... Na verdade, elipse é uma forma geométrica, Gustavo. Sim, mas ela serve para descrever o que acontece se você puder olhar nesse gráfico aqui atrás, Marcelo. Olha. Não existe. Olha o gráfico. É um fundo verde. Mas na edição eles trocam. Neste fundo verde você pode ver que acontece uma coisa na cena, como por exemplo isso, e aí depois isso já está acontecendo. O que aconteceu no meio entre essas duas cenas é conhecido como elipse. Que demais! Muito legal. Então o que acontece? Nesse meio tempo aconteceu alguma coisa. E quando a gente fica pensando assim, Mas talvez ele possa ter colocado camisinha em algum momento da transa, né, Marcelo? não pode, porque muitas cenas de sexo de James Bond acontece com ele abrindo sua virilha, baixando sua calça e pegando seu enfiando na menina. Consegue distinguir? É verdade. Isso tá certo? Não está, Marcelo, porque doenças sexualmente transmissíveis, elas são feitas quando há relação sexual sem o preservativo, que serve para quê? Para que você não tenha um filho merda que vai carregar o seu gene idiota para outras pessoas. Não só pra isso, mas também para evitar, né, que aquela... E aí... Até porque ser filho do não James quero- Bond para. era bem Não legal. tá o microfone eu gostaria em ti. de que ele fosse meu pai. Então o que a gente estava conversando aqui agora é sobre como coisas acontecem nos filmes e não necessariamente... Não, coisas. Coitos. Então, Marcelo, a discussão, ela começou a ser... Que é o quê? Os filmes precisam apresentar tudo o que está... Vamos fazer um exemplo de elipse, Gustavo. Tá bom. Uau! Que boné bonito. Daí corta. Exatamente, como vocês puderam ver, ele roubou um boné na minha cena, mas quando cortou, o boné já estava na cabeça dele. O que você não viu é a elipse, que é o quê? Ele colocando o boné na cabeça dele. Isso é chamado de elipse. Você acha que na elipse, o 007, também conhecido como James Bond, ou Bond, James Bond, tá me machucando. usaria Solta meu dedo, preservativo? Tá ainda nesse negócio de preservativo, já passou esse assunto. É porque é importante as pessoas usarem preservativos e o James Bond tá Ficou muito influenciando legal de pessoas. boneco. Ficou muito legal de boneco, eu queria falar isso. Agora que tiramos a atenção do Marcelo, eu gostaria de conversar sobre... Você acha que os filmes precisam mostrar tudo o que está acontecendo? Ou seja, reduzir as elipses? Já vou dizer a minha opinião. Eu acho que nós não devemos parar de usar as elipses porque as pessoas são burras. Porque muitas vezes as pessoas dizem... Nossa, como que ele retirou o boné da cabeça dele e na outra cena ele já estava com o boné? Porque na elipse ele colocou o boné, seu idiota. Viu? O boné já está na minha cabeça. O que aconteceu no meio da elipse, Marcelo? Conta pra pessoa que tá vendo o vídeo. Não sei, imagine. Isso é elipse. Então quando você ver um vídeo e falar... Nossa, como que ele colocou esse tênis se uma cena ele pegou o tênis e na outra ele já estava com o tênis? Ou esse pênis, no caso do 007. Tu não vai parar de falar do pênis do 007? Um belo pênis, né? Marcelo, você tem algum outro exemplo que seja dentro desse assunto para falar para o nosso público / audiência? Sim, eu tenho. Você deve ter reparado que na maioria dos filmes que você assiste, os personagens não vão no banheiro. Mesmo que, aparentemente, você tenha acompanhado aquele personagem por todo o trajeto da história. Você tem algum exemplo, Marcelo, para falar? Tipo... O microfone é muito perto, vai estourar, vai clipar.
Tipo 1917, que você acompanha. Mas nesse caso o menino ele é esfaqueado no intestino, então provavelmente ele se cagou, só que tudo interno, a gente não conseguiu ver. Coitado dele. Mas tem outros vários filmes que daí a gente não vê a pessoa indo no banheiro, mas você fica se imaginando com você mesmo se a pessoa foi no banheiro. Às vezes sim, às vezes não. Mas você gostaria de ver a pessoa no banheiro? A questão é que existem filmes que mostram a pessoa no banheiro, como Todo Mundo em Pânico, onde este padre ele vai no banheiro com problemas no estômago e ele libera tudo, inclusive usando uma Bíblia como exemplo. Porém, isso é útil para a história. Para algumas, na verdade, neste caso, Marcelo, isso é só um sketch, é uma cena que não se conecta com o resto do filme, é apenas uma cena Mas idiota. ela é engraçada, então é útil. Ela é engraçada. A gente não ligou aquela luz, tem que ligar aquela luz, ligar ela. Não, isso. Este foi um outro caso de elipse, onde eu falei que a luz estava ruim e quando a gente voltou, a luz estava ok. Isso faz sentido para a trama? Como, por exemplo, quando você joga The Last of Us no seu PlayStation 3, 4 ou 5, você precisa ver Joel ou Ellie cagando? É uma versão remasterizada? Não, é uma versão refeita para o PS5. E em alguma delas tem eles indo no banheiro? Não tem, Marcelo, e é sobre isso que nós estamos conversando. Nós não precisamos ver as pessoas no banheiro. Até porque isso faz parte da elipse, Marcelo, no qual estamos conversando desde o começo. Na verdade, se você quer ver pessoas no banheiro, procure um psicólogo. Porque você é um cara muito psicopata, ou uma menina muito psicopata. Procure ajuda. O que a gente vai falar agora? Acabou o vídeo. Acabou o vídeo já? Então, tchau. Enquanto estamos falando isso, está passando letras aqui com todas as pessoas que participam da produção desse vídeo, Marcelo. Você gostaria de mandar algum recado para o pessoal que está lá em casa? Apenas para que eles sigam as nossas redes sociais e se inscreva aqui nesse canal. Agora vai ter uma elipse para você fazendo isso, hein? Você está fazendo, parabéns, você entendeu o que é elipse. Porque se você não entendeu, você é muito... Chato. Era pra falar burro. Corno. Por que a gente tá falando assim? Por que a gente não fala, tipo, normal? Eu não sei, parece divertido quando você fala assim. A gente tá meio que falando como se a pessoa fosse uma idiota, tá ligado? Mas talvez ela seja, né? Mano, ela tá vendo o nosso vídeo, né? Por favor. Tá dizendo que só pessoas que são idiotas assistem qualquer dia. Tchau! O que a gente tá fazendo aqui, cara? Não vai dar pra gente gravar junto, mano. Qual foi os outros assuntos que Pior que a gente tá falando um negócio que faz sentido. Caiu de novo. Ah, a pessoa cagando. Ah, é verdade. A pessoa nunca vai no banheiro. Deixa eu só ver se tá gravando. Posso trazer esse? Pode. Ah, sim. Eu tenho